Buenas, meus amigos, de todas as querências, como é que estamos, pessoal? Tranquilo? Então, né, pessoal, amanheceu frio nos Pagos do Sul, né? 5 graus, né, pessoal? E tá longe do inverno ainda, né? Mas aqui é assim mesmo, né, pessoal? Faz parte da época, né? Aqui na fronteira é bem frio, outono e inverno. Então a gente vai sair, né, pessoal? Já é a minguante de maio, a gente vai sair para as podas de frutíferas, né? E videiras. Então a gente vai estar passando, né, para os amigos aí, agora ali no segmento, as técnicas, né, pessoal, que a gente aprendeu, né, no Rio Grande Antigo, no Google de Galpão, né, pessoal, e na escola agrícola, né, com os professores que eram raízes, né, pessoal. Uns já partiram para a querência eterna, mas a gente ficou com o conhecimento na mochila, né, e a gente passa aqui experiência própria, né, pessoal, que a gente faz já, né, já faz um bom tempo que a gente faz essas podas. Então a gente aprendeu, o meu padrinho era quinteiro, né? Quinteiro era quem lidava com as frutíferas na época, chamava no Rio Grande Antigo, e também lidava de, assim, nas hortaliças, né, pessoal? Com hortas, muitas verduras, então chamava de horteiro, né? Horteiro e quinteiro ele era. Então a gente aprendeu bastante coisa também, né, quando piá. E hoje quem lida com hortas é orelicultor, né, pessoal? Então é isso aí, né, pessoal? O que a gente precisa para entrar numa vinha e numa quinta, né? É claro que uma serrinha, né, pessoal, portátil, boa, né? Um serrote, né, pessoal, um vai e vem bem travado, vai ser necessário. É claro que uma tesoura buena, né, pessoal, também. Um facãozito comprido, né? Bom de fio tem que estar. Um facão menor, né, que é para descascar alguma videira, alguma árvore, alguma coisa. Um facão pequeno. É necessário, né, pessoal, de cada árvore podada, tanto a tesoura como o facão e serrote, ser esterilizado. Então a gente usa um álcool a 70%, tem que ser a 70%. Né? Passa um pano úmido, de uma planta a outra, nesse intervalo tem que passar um pano úmido, né, pessoal? Para não levar o fungo, né, o parasita, né, pessoal, ou o vírus para outra planta. Então tem que ter esses cuidados, né, sempre esterilizando. Quando eu vou a campo assim, né, pessoal, que é muitas vinhas ou muitas árvores, a gente prepara um foguinho, né, fogo de graveto, de lenha, claro, tendo cuidado, né, pessoal, de não fazer incêndios e queimadas. O bom é fazer num fogareiro ou num latão, né, e vai principiando sempre ali, né, pessoal, de uma árvore a outra, esteriliza com fogo, né? Não dá para queimar muito, né, pessoal, senão destempera o aço, né, mas aonde aqueça bem assim, mata as bactérias e os parasitas. Aí dá um tempo, né, pessoal, em 5 minutos e já vai para a próxima planta. O que a gente vai precisar quando entra aí, né, pessoal, nas frutas e nas vinhas? Eu tenho sempre canela em pó, né, pessoal? A quantidade é dependente das árvores que tem, né? Vai precisar também, né, pessoal, de pincéis, né, e uma tinta acrílica de parede, né? Meu padrinho, eles passavam nas quintas, assim, nas árvores, o calcrim. Fica bonito, né, pessoal? Mas o cal queima, né? Pode queimar a seiva da planta, as cascas. O bom é uma tinta acrílica de parede diluída em água, né? Que a gente vai usar também, né? Depois do corte, a gente usa sempre, né, pessoal, o pó de canela, que é cicatrizante, né? E evita de entrar fungos onde foi cortado ali, né? E idem também a tinta, né? Tem esse efeito de cicatrizar e evitar, né, que a água fique ali da chuva para não apodrecer o caule da planta. E no segmento a gente vai estar mostrando e falando sobre o parasita, né, pessoal, que é a erva de passarinho, né, que pode matar uma planta, né, pessoal. Ela vem ali, né, que é os pássaros que trazem, né, e defecam na planta, mas também tem os benefícios da erva de passarinho, né, principalmente o da pitangueira. As propriedades excelentes, é medicinal, né, pessoal. A gente vai estar assuntando e mostrando ali para os amigos. Então o solzinho tá bem bueno, né, pessoal? Mas a gente tem que se enropar bem, né? Porque onde tem árvore tem sombra, e na sombra tá concentrada a umidade da chuva, né, pessoal? É bem frio, né? 5 graus, mas assim, né, pessoal, parece que na sombra fica bem menos, né? Cai para 4, 3 graus, né? Sensação térmica, né, pessoal? Mas o frio é mais psicológico também, né? 40% é psicológico. Não podemos se arroiar. Entrar em movimento, o sangue aquece, né? Eu aqui tenho poucas espécies de frutíferas, né, pessoal? Umas 9 ou 10 espécies.
né? E 3 mudas de videiras. Então tem espécies novas aqui, né, pessoal? Esse abacateiro aqui vai para o 2º ano. Então a gente tem que fazer a poda nele e a gente vai estar mostrando, né, como você faz. Aqui tem outro abacateiro perto deste, né, que eu fiz por enxertia e pegou bem, né, pessoal? É o 1º ano. Esse não pode mexer. A gente vai ter que cobrir derivado às geadas muito forte aqui, né, pessoal? O abacateiro novo no 2º até o 3º ano tem que cobrir ele, né, com plástico transparente, esses plásticos que a gente adquire nas veterinárias, nas agropecuárias. E também pode ser esse que vem com colchão, né? Uns sacos transparentes, que aí pega a luz solar, né? O ano passado a gente fez esses tutores de cana, né, pessoal? Ele cresceu, ó. Então tem que conseguir uns tutores maiores, que é para cobrir ele, né? Então é como um bebê, né, pessoal? A planta toda ela frutífera nova até o 3º ano, ela é um bebê, tem que cuidar, né? Cobrir com plástico, dias que vá marcando geadas, né? E também colocar no pé assim, né, pessoal? Sobre o solo, sobre a raiz, colocar bastante milha seca, pasto seco, né? Que aí a planta aguenta as friacas daqui, né, pessoal? Essa aqui também é outra, ó. Então a gente já fez vídeos falando sobre o abacateiro, né, pessoal? Que o abacateiro é uma frutífera que ela precisa das abelhas e dos insetos que fazem polinização em pássaros e do vento. Então é bom ter uma perto da outra, sempre mais para dar mais qualidade de frutos, né, pessoal? Porque a flor do abacateiro, ela é macho e é fêmea, né? Pela manhã ela pode ser fêmea e à tarde macho. E o outro abacate vice-versa. Então tem que ter os dois perto um do outro, que é para dar mais qualidade e produtividade de abacates, né? Então os homens do rural antigo diziam, o abacateiro não pode estar solteiro, ele tem que ter sempre o outro perto. Derivado ao vento tocar, né? Os pólens das flores, né? E fazer a polinização para dar frutos. E tem que fazer o raleio também, né, pessoal, como os pêssegos. Então a gente vai estar podando o abacateiro aqui, né, esse aqui que já vai para o 3º ano. E tem todo esse processo, né, pessoal, tem que ter os cuidados que é para ter um fruto de qualidade, né. Então tudo tem o ciclo e o tempo certo. Depois esse pé de néspera aqui, né, pessoal, chamo de néspera, né, que é a ameixa do Pará, conhecida ameixinha amarela. Então essa arvorezinha aqui, esse arbusto, né, pessoal, ele já vai para o 3º ano e está crescendo muito alto, ó. O que a gente vai ter que fazer nessa poda? Podar o galho principal aqui, né, pessoal? A haste que leva para cima, né? Se é uma planta ornamental que a gente quer que cresça, um eucalipto ou uma palmeira, a gente deixa que fique bem alta. Mas a frutífera, né, pessoal, quando chegar a 3 metros, menos de 3 metros já faz a poda, né? Fica bom para dar os tratos, os fungicidas, para tratar, para colher os frutos, né? Se deixa uma frutífera crescer muito alto, como uma maçã, uma pera, ameixas, pessigueiros, vai ter que conseguir uma escada depois, né, pessoal, de bombeiro para colher um fruto, né? Olha a altura lá, ó, daquela ameixa do vizinho, não tem como colher, né? Só os pássaros que se alimentam, né? É muito alta. Então a gente evita a altura assim, né, pessoal? A gente evita e deixa do tamanho, passando os 2 metros, menos de 3. Se forem grandes produções para encostar o trator é mais fácil, né? Para fazer o raleio, para fazer a coleta é bem mais prático, né, pessoal? Então a gente vai estar mostrando passo a passo aí, né, pessoal? E essas folhas que a gente tira, né, pessoal? Os galhos que vêm contaminados assim, ó, não é bom colocar no solo para virar adubo, né? Ele fermenta e vai entrar em decomposição, só que isso aqui é um depósito de fungo, né, pessoal? Que a gente vai estar fazendo. Então é bom colocar em sacos, descartar, né? Nas lixeiras, nos containers, se for perto de perímetro urbano. Se for no campo, campanha rural, assim, né, pessoal, o bom é fazer um fogo e queimar, né, em lareiras, churrasqueiras ou em tonéis, evitando sempre, controlando o fogo de incêndios, né, pessoal, não pode fazer muita fumaça para não prejudicar as abelhas e os insetos benéficos da natureza, tem que ter esse cuidado, né, pessoal. Então tem que descartar esses fungos, fungicidas, né. Então a gente vai estar mostrando aqui as podas, né, pessoal, as maneiras, passo a passo para os amigos aí interagindo. Então, né, pessoal, aqui é a famosa e conhecida erva de passarinho. Olha essa aqui como tava, né, pessoal? É uma praga isso aqui, né, pessoal? Ela se enrolou no pé de cinamomo do paraíso aqui e tava estrangulando, né, olha aqui, ó. Ela já tava mais grossa que o caule. Então esse parasita, né, pessoal, que o pássaro larga pelas fezes, ele fica na seiva, né? O pássaro come a semente dessas plantas com flores amareladas, alaranjadas e roxas, e ele vem defecar nas árvores, né, em qualquer árvore.
E ali já vem aquela cola já nas fezes do pássaro, né? Que cola na planta e vem se criando esse parasita, que esse parasita, a erva de passarinho, ela começa a tirar toda a água, toda a umidade e a fotossíntese da planta hospedeira. E vem acabar matando com o tempo, né, pessoal? Estrangula muito, olha aqui, ó. Ela entra para dentro, começa o estrangulamento, ó. E aí já começa a apodrecer os galhos, quebra os galhos, né? E leva, e se não for tirado, leva a planta, a ornamental, enfim, frutífera, à morte, né, pessoal? Mas também tem um lado bom, né, pessoal, da moeda. Tem os dois lados da moeda, né? É um parasita, é uma praga. Tem que cuidar das árvores, né? Então por isso que a gente traz o facão, né? Mas também a erva de passarinho da pitangueira, né, pessoal, que é difícil de encontrar, ela é medicinal com grandes propriedades, né, pessoal, para os problemas de tosse, bronquite, problemas pulmonares, para cicatrização de feridas, para úlceras também. Então a erva de passarinho da pitangueira, ela é benéfica, né, pessoal? Só que é difícil de encontrar, né? Ela é bem conhecida aqui nos Pagos do Sul como medicinal. Mas esta aqui é praga, né, pessoal, das outras árvores. Então a gente tira, né, pessoal, descarta, deixa secar e serve de graveto para principiar fogo, né? De fogões a lenha, lareiras. Então é mais ou menos desse jeito, né, pessoal? A tesoura, né, pessoal, ou a ferramenta, o serrote ou o facão, a gente nunca deixa enferrujar, né, pessoal? Sempre é bom depois do uso fazer, né, fazer a limpeza, né, pessoal? Esterilizar a ferramenta e passar um sebinho de ovelha, né? Que passando um sebo de ovelha não pega ferrugem, porque esse material com ferrugem danifica as plantas. Então, olha aqui, né, pessoal? Toda frutífera, né? Ela não pode estar com galhos para o centro. Né? E cada copa a gente deixa formada por 3 galhos, né, pessoal? Então ela vem vindo. Ó. Esse galho que está embaixo, que é conhecido como chupão, a gente tem que sacar fora. Sempre tirando em diagonal, assim, né, pessoal? Que é para a água da chuva não parar lá, né? Assim, né? Aí cortou, depois que cortou todos, passa a canela em pó, né, pessoal? Que ela ajuda a cicatrizar. Ou a tinta acrílica, vai passando nessas coisas. Essas folhas de baixo, né, pessoal? Esses galhos de baixo, tudo é chupão. O ano passado a gente tirou o galho principal, porque cortando o galho principal a árvore não sobe. A gente vem mantendo ela como a gente quer, né? Com os galhos, com as frutas a 2 metros, 3 metros de altura. Então a gente vai indo a cada ano, né, pessoal? Dando esse trato. E aqui os tutores a gente vai fazer mais alto, que é para tapar derivado das geadas. Então aqui tem outro galho indo para o meio também, né, pessoal? A gente tira. Sempre cortando rente ao caule, né, pessoal? Nunca deixando tronco de galhos assim, para evitar os parasitas. Né? Muita folha se tira. Você dá uma analisada assim, né, pessoal? Se tem algum galho que vai ser prejudicial, vai pesar, vai quebrar. Sempre deixando 3 galhos em cada copada. Aqui tem outro. Aqui tem 3 galhos. Aqui tem 3 galhos, né, pessoal? Esse galho vai ter que sair, né, pessoal? Por quê? Porque ele está vindo para o meio. Então, deixando a árvore aberta assim, né, pessoal? Os raios solares vão entrar aqui, né? Vai ajudar, porque o sol evita, né, que dê bastante fungos e esses parasitas. E o sol ajuda também, né, a trazer vitaminas para as frutas, né? Então fica assim, né, pessoal? Essa aqui é um pé novo, vai para o segundo ano, não precisa muita poda, mas é mais ou menos assim, né, pessoal? Sempre em formato de copa, né, de taça. Toda árvore frutífera, né, pessoal, você deixa em taça, para agarrar o sol, né, agarrar o oxigênio melhor, né, pessoal? E a gente faz assim, né? Não deixar muito pesado as copas, e cada copa com 3, né, galhos, nunca mais de 3. Né, é assim que a gente quer que a árvore cresça, né? Quando a gente vê que um galho está muito pesado, assim, né, pessoal? Está vindo para o meio, tendendo a fechar, a gente tem que abrir. Os pessigueiros também, sempre bem abertos, né, pessoal? Que é melhor para dar um fruto de qualidade, né? Para fazer o raleio, para dar os tratos. Então a gente pode
colocar, né, pessoal, uma cordinha puxando para deixar bem aberto assim, né? E a gente vai estar mostrando aqui para os amigos. Então, o que que a gente vai precisar, né, pessoal, para fazer semelhante a um estaleiro, né, para puxar os galhos assim, né? A gente vai precisar dessas mangueirinhas, né, de chuveiro, de chuveirinho, né, que a gente é bem útil, né, pessoal? Ou aquelas mangueiras de que passa água, né? E a gente vai precisar de um nailo, esses nailos de pedreiro, nailo de pescaria, de linha de pescar, né, pessoal? Passar por dentro dessa cânula de mangueirinha, né? É todo o processo que a planta precisa, né, pessoal? Esses detalhes assim que são importantes, né? Então passando no meio assim, né, pessoal? Que é para o nylon, se entra no caule, na casca da seiva da planta, vai prejudicar a fotossíntese da planta, né? E sendo assim, né, dá um excedente, ó, coloca assim, né, pessoal? Bem aqui, faz uma estaca crava, né, pessoal, que a gente vai estar mostrando ali agora no segmento, que é para deixar bem aberta em forma de taça. Então é mais ou menos desse jeito, né, pessoal? Ó, a copa com 3 galhos, copa com 2 galhos, forma de taça no meio, ó. E aqui a gente colocou, né, pessoal? Ó, não machuca o caule, né? E a gente crava uma estaca aqui, né, pessoal? E deixa puxado aqui, ó. Que a planta ela vai pegar esse método aqui de assim, ó, sempre aberta, né? Para penetrar os raios solares no meio. Em setembro começa a flora, né, pessoal? A gente vem aqui, saca fora, né? E não machucou a árvore. Então sempre colocando uma mangueirinha assim, né, nos galhos. Então essa aqui tá pronta, né, pessoal? A gente vai colocar outra tutor aqui para deixar mais aberto um pouco, né? Tem que conseguir o plástico, aumentar esses tutores aqui, né? Fazer mais alto, que é para o plástico cruzar por cima, né? É esse trabalho que tem que fazer, né, pessoal? O inverno aqui é muito rigoroso. Essas plantinhas novas são sensíveis, né? Principalmente o abacate. Então aqui é o segmento da ameixa, né, pessoal? A néspera, né? Tiramos o galho principal, ela não vai crescer mais, ela vai ficar nessa altura boa que a gente quer. Vai crescer até o ano que vem, a gente vem cortando o galho principal, né? Que é para ficar uma planta baixa para a gente lidar, né? Então os pissigueiros, as maçãs, peras, tudo é bom fazer assim, né, pessoal? Se tiver que colocar, né, uma mangueirinha com corda para puxar, você coloca, né, pessoal? Estaca, né? Então os raios solares entrando sempre no meio da planta. Cortou, né, pessoal, com podão, facão, assim, nunca se lasca a planta, né? Sempre na diagonal, na transversal, assim, né, pessoal? Para a água não parar, né? E sempre rente ao caule, nunca deixando muito comprido, né, pessoal? Os talos, assim, até esse aqui ficou muito comprido, a gente vai ter que tirar aqui, ó. O bom é deixar bem rente, né, assim, ó. Sempre rente assim, né, pessoal, ao caule. Terminou de podar, de serrar o galho, né, que sacou fora, passa já a canela em pó, né, pessoal? Que ajuda na cicatrização e não entra água. Ou se não, já vem com um pincel e passa a tinta acrílica aqui, né, pessoal? É isso aí, né, pessoal? Os cuidados necessários que tem que ter. Pode passar também embaixo uma tinta acrílica depois, né? Fofar bem a terra, né, para ter um oxigênio. E sempre é bom quando a planta é nova. Essa aqui já não precisa ser tapada mais, nem colocado milhando, né, nas raízes. Por quê? Porque ela já está com 4 anos, já vai para 4 anos, né, pessoal? Então era isso aí o videozito, né, pessoal? Falando das plantas frutíferas. Toda ela está em dormência, pode mexer à vontade, né? Tendo esses cuidados, né, pessoal? Evitando as pragas, fungos e vírus nas plantas. Sempre esterilizando as ferramentas, guardando as ferramentas secas, com sebinho de ovelha para não enferrujar, né? Porque a ferrugem causa dano nas plantas, né? Então no próximo vídeo, né, pessoal, a gente vai falar de fruticulturas, das cítricas. Que as cítricas estão entrando em maturação agora, as laranjas estão ficando boas, né? As bergamotas e limões, pega a geada, né, pessoal? A formação de geada começa a ficar na época de maturação boa. Então a gente deixa para podar cítricas na minguante de julho ou minguante de agosto, né? Então era isso aí o videozito, né, pessoal? Curta, compartilhe, deixe seu ok aí para fortificar o canal. Até o próximo vídeo, né, pessoal? Falando sobre as frutíferas, os tratos e potes, né? Um forte abraço a todos os amigos dos campos da internet. E Deus no comando sempre.